Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de cálculo. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu. Então, na aula de hoje, pessoal, que é a aula 2, a integral, né? Aula 2, só exercício, beleza? Tudo que foi visto na aula passada. Então, vem comigo. Então, tá aí. Então, questão 1. Qual a lei de formação da função que tem derivada, né, igual a 2x e que passa pelo ponto menos 2 e menos 2. Então o que ele quer saber é o seguinte, ele quer saber quem é a primitiva dessa função aqui, ok? Então na aula passada nós vimos as regras de integração, as regras básicas de integração, que foi a integração da constante, a integração de uma constante que multiplica uma função, a integração da soma e da diferença de funções, a integração, a regra da potência simples, não é isso? De integração. Então, a gente vai utilizar essas regras aí, ok? Então, vem comigo. Então, nessa questão aí, nós vamos utilizar o seguinte, nós vamos ter que integrar, né? Então, temos que integrar a função f' de x para obter a função f que nós estamos procurando, ok? Então, vamos lá. Então, vamos integrar isso aí. Então, aqui é integral, pessoal, só recapitulando, aqui é o sinal de integração, esse 2x aqui é o integrando, né? E dx significa que a variável que nós temos que integrar é a variável x, ok? Então vamos lá. Aqui, integrando a função 2x, obtemos a função f de x, né? Que é igual a quem? Utilizando a regra de potência simples. É igual ao seguinte, 2 multiplica quem? X ao quadrado, né? Por o expoente de x aqui é 1, eu tenho que adicionar mais 1 ao expoente. Então 1 mais 1, 2. E tem como denominador n mais 1. Como n, que é o expoente, é 1, 1 mais 1, 2. Está aqui. Então a regra da potência que a gente viu na aula passada, beleza? Quem quiser dar uma olhada lá nessa aula. Então vai ficar 2x ao quadrado mais 2, mais a constante de integração que nós vimos, porque ela tem que ser adicionada. Então tá aí. Então isso me diz o seguinte, que a função que eu procuro, f de x, é igual a quem? X, 2 dividido por 2 dá 1, uma vez x ao quadrado, voltando para cá. Então, a função que eu procuro, f de x, é igual a quem? X ao quadrado mais a, desculpa, mais a constante. Ora, veja só, como essa função aqui, ó, essa função aqui me diz o seguinte, que eu posso ter milhares de funções. Isso aqui é uma família de funções quadráticas, porque tem essa constante aqui C. Então eu tenho que determinar quem é C. Então para mim determinar quem é C, eu tenho uma informação importante, que ela passa pelo ponto P, essa função. Ponto P menos 2 e menos 2. Então onde tem x eu coloco menos 2 e meu f de x, que é meu y, é menos 2. Então eu substituo. Então vamos fazer isso. Então tá aí, ó. F de x igual a x ao quadrado mais C. Isso implica que f de menos 2 ó, é igual a quem? Onde tem x eu coloco menos 2. Menos 2 ao quadrado mais uma constante, que é o que eu quero encontrar também, né, que é o meu C. Então f de menos 2 é quem? F de menos 2 é menos 2, coincidentemente. Então f de menos 2 é menos 2 ao quadrado dá 4, 4 mais a constante C. Isso me diz o seguinte, que C é igual a quem? A menos 6. Certo? Então, como eu tenho que C é menos 6, eu tenho agora quem é a minha função, especificamente. Minha função é quem? F de x igual a x ao quadrado menos 6, certo? Então, que é a lei de formação da função que tem derivada 2x, tá certo? Então, beleza, pessoal, resolvemos a primeira questão, vamos para a segunda. Dúvidas ou sugestões, coloquem aí no comentário desse vídeo. Então, vamos lá. Então, tá aí, segunda questão. Encontre as seguintes integrais. Nesse exercício número 2, nós temos três integrais para resolver. Essa primeira e a segunda nesse slide, e no próximo slide temos a terceira. Então vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte, encontre a seguinte integral. A integral de quem? De 1 sobre x à quarta de x. Então como é que nós atacamos esse problema aí? Vamos fazer o seguinte. Aqui, pessoal, nós utilizamos a regra da potência simples. Então vamos transformar 1 sobre x à quarta como sendo quem? Eu posso reescrever essa função aqui, essa integral, como sendo quem? A integral de x elevado a menos 4 dx. E utilizar a regra da potência, que é o que nós vamos utilizar aqui. Então a regra da potência diz o seguinte, que a primitiva dessa função aqui
Se você conseguiu encontrar a primitiva e tem dúvida se a sua primitiva está correta, derive a primitiva encontrada. Você tem que encontrar o mesmo valor que está no integrando, beleza? 1 sobre x à quarta. Então vamos agora para a segunda questão. T ao quadrado mais 2 dividido por t ao quadrado dt. Na aula passada nós vimos as regras básicas de integração e não tem como resolver dessa forma aqui essa integral. Então nós temos que transformar essa integral no integral mais fácil, beleza? Então vamos à sua resolução. Então podemos escrever essa integral da seguinte maneira: repetir ela aqui e fazer a divisão agora. T ao quadrado dividido por t ao quadrado vai dar 1, mais 2 dividido por t ao quadrado, está aqui. Então essa integral aqui eu transformei em outra integral que tem uma soma. Então aqui o integral da soma é a soma das integrais. Então vamos utilizar essa propriedade aí especificamente. E reescrever também esse denominador. Da mesma forma que eu fiz na questão 1, eu faço também essa transformação na questão 2. Ok? Então vamos lá. Então tá aí. Então a integral da soma é a soma da integral, né? Das integrais. Então a integral de 1 dt mais a integral de 2 multiplica t elevado a menos 2. Transformei 2 sobre t ao quadrado em 2 vezes t a menos 2, que a gente já sabe isso aí. Que é igual a quem? A integral de 1 é t mais a integral de 2t menos 2, que é a integral da potência, regra básica de potência. Então vai ser quem? 2 multiplica quem? T elevado ao expoente anterior mais 1, menos 2 mais 1 vai dar menos 1, está aqui. Tudo isso sobre o denominador menos 1, beleza? O denominador vai ser quem? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, tá aqui. Reescrevendo isso aí, eu fico o seguinte, que essa integral aqui, essa soma de integrais, que é a integral da soma, que é essa integral aqui que eu quero encontrar, vai ser igual a quem? A t, mais por menos dá menos 2t elevado a menos 1 mais a constante de integração, beleza? Mais uma vez, tem dúvida da primitiva que você encontrou? Derive ela, o resultado tem que dar igual ao integrando, beleza pessoal? Então vamos para a terceira questão do exercício número 2. Então a terceira questão diz o seguinte: encontre a seguinte integral aqui, ó. X mais 1 multiplica 3x menos 2. Nós não vimos na aula passada, que deu a introdução de integral, como resolver a integral entre produto de fatores, né? Que é o fator x mais 1 e o fator 3x menos 2. Então o que nós temos que fazer é o seguinte: como nós não vimos essa regra, nós temos que multiplicar esses fatores entre si e ver com o resultado se tem alguma coisa que cai nas regras anteriores que nós aprendemos. Então vamos fazer isso. Então tá aí. Eu já multipliquei, né? X que multiplica 3x vai dar 3x ao quadrado, né? X que multiplica menos 2 vai dar menos 2x, 1 que multiplica 3 vai dar mais 3x e 1 que multiplica menos 2, menos 2. Então tudo isso aqui eu tenho que integrar. Só que eu vou ajustar agora, eu vou colocar em ordem os termos semelhantes e fazer as operações entre eles. Então vai ficar o seguinte, isso aqui vai me dar o seguinte, que é a integral de 3x ao quadrado mais x, que é esse resultado aqui, ó, menos 2. Agora eu vou integrar isso aqui. A integral da soma é a soma das integrais. Então vamos utilizar essa propriedade agora. Regra da potência aqui na primeira parcela, ó, vai ficar o seguinte: 3 multiplica quem? X a terceira sobre 3. Expoente somado com 1 vai dar 3. Tudo isso sobre o denominador, que é igual a quem? O expoente somado com 1. Então 2 mais 1, 3. Então, tá, vai ficar 3x a terceira sobre 3, mais regra da potência aqui também, ó, x ao quadrado sobre 2, menos 2x, mais a constante de integração. Então, fazendo as devidas continhas aí, 3 dividido por 3 vai dar 1, uma vez x ao cubo, mais x ao quadrado sobre 2, menos 2x, mais a constante de integração. Beleza? Então, essa daqui é a primitiva dessa função aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Vamos para a terceira e última questão. Então, tá aí. Uma floricultura vende certo arbusto depois de 6 anos de cultivo e modelagem. Ponto. A taxa de crescimento durante esses 6 anos é aproximada por essa derivada aqui, por essa taxa de, aqui no caso seria uma taxa de variação, né? Derivada de h, né, em relação a t, ó, ao tempo, é igual a quem? 1,5t mais 5.
em que T, que é o tempo, é dado em anos, e H, que é a altura, é dada em centímetros. Bom, as mudas têm 12 centímetros de altura quando plantadas, ou seja, quando T é igual a zero, ok? Então, letra A, o que é que ela quer? Determina a altura depois de T anos. Em outras palavras, a letra A quer saber qual é a função, né, que tem essa taxa de variação, ou tem essa função, tem essa derivada, ou essa função derivada igual a quem? 1,5t mais 5, beleza? Então, como é que nós atacamos esse problema aí? Então, vamos lá. Vou reescrever essa função aqui, ó. Derivada de h em função a t, ou seja, a função vai ser h, né? A função vai ser h em função de t, que é igual a 1,5t mais 5. Então, eu vou integrar do lado esquerdo e do lado direito e reescrever esse diferencial aqui. Vai ficar assim. Isso aqui, ó, implica o seguinte, que isso aqui é a mesma coisa de que integral de quem? H' de t, que é a derivada, né, de h em função a t, dt, que é igual a integral de 1,5t mais 5. Né? Eu quero encontrar a função que tem essa derivada aqui. Ok? E essa função, a primitiva dessa, vai me dar quem? A altura do arbusto depois de t anos. Né? É a lei de formação, digamos assim. Então isso aí vai ser quem? A integral na derivada é a própria função. Então está aqui h de t. Integrando e a variável que eu tenho que integrar, no caso t. Então vai ficar h de t, que é o que eu quero, é igual a quem? 1,5t que multiplica t ao quadrado sobre 2, a regra da potência aqui, que a gente viu no slide anterior, mais a integral de 5, vai ser 5t, pois a variável de integração é t, mais a constante de integração. Então aqui, pessoal, seria a lei de formação que determina a altura da função, certo? Mas só que tem outra variável aqui, ó, que é essa constante. Outra variável não, desculpa. Tem uma incógnita aqui que é essa constante c. E como é que nós vamos encontrar essa constante c? Simplesmente utilizando a informação que foi dada no enunciado do problema. As mudas têm 12 centímetros de altura quando plantadas, ou seja, quando t for igual a zero. Então, quando t for igual a zero, substitua aqui e aqui, respectivamente, obtenho o valor de c, que é a constante. Aí sim eu tenho a lei de formação completa. Então, vamos lá. Então, quando t for zero, então vai ficar com h de zero. Então, tem t, eu coloco zero, que é igual a quem? 1,5, que multiplica aqui t ao quadrado, como t é zero, 0 ao quadrado sobre 2, mais 5 que multiplica t, que é zero, mais a constante. Esse h aqui é que me dá altura, né? Como as mudas têm 12 centímetros de altura quando t é igual a zero, então h de zero é 12. Então substituo aqui, ó, deu 12 aqui. Então fica o seguinte: 12 é igual a quem? A 0 mais 0 dá 0, 0 mais c mais c. Ou seja, a constante c é igual a 12. Logo, eu tenho a lei de formação, digamos assim, dessa função, que é igual a quem? H de t, que é igual a 1,5 t ao quadrado sobre 2, mais 5t, mais 12. Pronto. Beleza? Agora sim, nós podemos responder a letra B. Qual é a altura dos arbustos quando são vendidos? Então vamos para o próximo slide. Nós já temos a lei de formação, né? Nós já temos a lei de formação, que é essa daí, que foi descoberta na letra A. 1,5t ao quadrado sobre 2 mais 5t mais 12. Aí pergunta, qual é a altura dos arbustos quando são vendidos? É só olhar agora o enunciado do problema. Quando, em que tempo depois, ou em que situação os arbustos são vendidos? Está aqui, ó. Os arbustos são vendidos depois de 6 anos de cultivo e modelagem, ou seja, t é igual a 6. Então tem t, pessoal, eu coloco 6. Então tá aí, ó. H de 6 é igual a quem? 1,5, que multiplica 6 ao quadrado sobre 2, mais 5, que multiplica 6, ó, mais 12. Então ele quer saber com quantos centímetros, né, os arbustos são vendidos. Aqui é a altura. Então H de 6, ó, isso aqui vai me dar quem? 6 ao quadrado, 36 dividido por 2 dá 18, 18 vezes 1,5 dá 27, tá aqui, mais 5 vezes 6, 30, mais 12. Essa soma aqui, pessoal, vai dar 69, ou seja, depois de 6 anos que os arbustos são plantados, eles são vendidos com a seguinte altura, 69
centímetros, beleza? Então esse aí é a letra B da questão número 3. Espero que tenham gostado dessa aula. Dúvidas ou sugestões, coloquem aí no comentário desse vídeo. Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver integração por substituição, beleza? Espero que tenham gostado. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu. Tchau, tchau.